Olá, bem-vindos a bordo, E aí, onde estamos? na nossa futura casa. Compramos um catamarã. Não, é nosso sonho de consumo e a gente veio dar uma olhada aqui no catamarã do Hélio. E a gente vai discutir a diferença entre ter um catamarã e um monocasco. Ele tem a experiência dos dois, então acho que, como tudo na vida, tudo tem o pró e o contra. Monocasco e catamarã é uma grande discussão, então vamos convidar o Hélio e bater esse papo. Exatamente. Três geladeiras. Na verdade, duas geladeiras e um freezer. Duas geladeiras e um freezer. Um forninho, também. É ar-condicionado, bem. Ar-condicionado, ventilador, olha só, tem dois ventiladores. Vem dar uma olhada na ducha. Ó! Fica inteirinha. Não, e ó a ducha. Tipo, chuveiro mesmo. Tem essa de sentar no privado, nada disso. Olha. Amplo. Lixinho, tem lugar pra pôr lixinho. Não. A churrasqueira, a pia. Como é que a gente sai? Não sai. Quem é o Hélio? Hélio é que escreveu esse livro aqui, que é o que a gente está usando para fazer nossa navegação, né? A princípio estamos só nesse. Mas temos outros livros que ele vai contar um pouco pra gente, como que escreveu esses livros, e a gente vai discutir a diferença entre um catamarã, que a gente tá aqui, né? Thaís toda empolgada com catamarã, e Fudeu, o né? monocasco. Primeiro vamos falar dos livros, Hélio. Então, Conta pra gente a ideia dos livros e esse guia aqui que tem ajudado bastante a gente. eles nasceram de uma ideia muito prática, né? E eu trabalhei como 25 anos como skipper profissional e fui conhecendo o Caribe, o Mediterrâneo. E fui vendo que em todos os lugares que a gente ia, tinham guias. E no Brasil não tinha um guia da costa brasileira com aquela visão do navegador. Tinha as cartas, o roteiro da marinha e tudo mais. Mas assim, falando o que tem naquele lugar para você visitar, se tem uma pessoa que é bacana de conhecer, ou uma culinária, ou uma cachoeira, que seria o guia que a gente precisa que quando a gente está navegando, fazendo o que vocês estão fazendo, que é um cruzeiro. E aí eu pensei, bom, no Brasil nós já temos toda a cadeia de compra de barco já pronta, né? Você tem as marinas para guardar o barco, você tem os boat shows, os fabricantes de barco para você comprar um barco, você tem como contratar marinheiro, você tem onde abastecer o barco com diesel, com comida, e para onde você vai com o barco. Esse para mim era o dente da engrenagem que estava faltando para o mercado náutico começar a girar. A gente ficou em Santos um ano e basicamente a gente só ficava passeando porque não tem onde ir lá. Não tem onde ir. E tem, quando você viu o guia, no guia que tem alguns Nem lugares olhamos pra legais? Santos. Tem alguns lugares que daria para visitar nesse um ano que vocês estavam lá. Então, Mas daqui aonde a gente já pegou do Hélio de paradas bacanas foi Pissinguaba, que a gente amou. é lindo, né? Putz, que Couves. lugar. Couves e Cajaíba. E tinha uma alternativa de Do emergência, Pouso ali, né? não, na Marina de Laranjeiras. Ah, Caso sim. você chegou a Isso ler, eu vi, Sim, eu cheguei a ler. tivesse um problema, Isso. tinha Eu falei, ó, Marina de Beto, porque Marina de falavam Laranjeiras. tanto da Joaquim, eu falei, ó, qualquer coisa tem alguma Isso. coisinha antes aí, mas o que é muito legal do livro, que é o que a gente mais gosta de tudo, é a explicação aqui, onde mostra, tipo, de que vento que ele é abrigado, sabe? Essa parte aqui tá sendo muito útil pra gente, muito útil. dá uma porque ideia muito clara, né? a hora que você vai dormir, você fala, bom, que vento que vai ser hoje? Ah, vai ser tal, vai ser sudoeste, vai ser qual, vamos ver qual que tá abrigado. E o Isso pessoal- é o mais legal. E o pessoal tem falado pra nós também assim, chegou num lugar que não tem informação, vê onde os pesqueiros estão. Sim. né? Vai atrás do Por exemplo, quando eu estou pescador. fazendo guia, o primeiro sinal de que aquele lugar pode ser bom é barco de pesca. Se tem barco de pesca, tem abrigo para a maioria dos ventos ruins daquela região. Se não tem barco de pesca, e às vezes a gente chega lá, tá aquela piscina, mas pô, não tem barco de pesca, esses caras são idiotas, não acharam esse lugar.
Idiota é você, né? Tem outro idiota na história. E aí a gente tá seguindo viagem, né? Então vamos sair aqui, Ilha Grande, tudo nesse livro, mas depois, quando a gente passar o Rio de Janeiro, tem outro livro que você falou pra... Que já você... Entre o Rio e esse Ilhéus, por exemplo, tem um trecho que não está coberto. Esse foi o primeiro livro que eu fiz. E agora, até o final do ano, nós vamos publicar um livro que vai do Rio a Salvador, que é a perna que vocês vão fazer. Ou seja, nós vamos juntar esses dois, que é o Bahia Todos os Santos e o de Ilhéus a Monte São Paulo, mais o trecho que está faltando do Rio até aqui. Quando Então sai? ele vai virar um livro como esse. Quando sai? Não, vocês ficam esperando o livro sair para poder ir. Tá bom. E aí vocês já fazem o primeiro teste. Boa. E é legal, assim, a gente falar que hoje a gente tá aqui no catamarã, que o Hélio faz charter, que é o que eu incentivo quando alguém fala, ai, quero morar a bordo, o que eu faço? Como é que eu tenho? Eu falo, Como eu começo, faz né? charter, vai fazer curso, porque eu acho que a primeira coisa é você sentir o barco. Porque eu falo assim, o charter é a oportunidade de você, com pouco investimento, experimentar um barco até muitas vezes maior do que você vai comprar, ou do que você compraria, ou do que você tem condições de comprar. Porque por um valor baixo, você navega num barco como esse. Sim. E passa dias navegando e vivendo a experiência de vida a bordo. Com a família, né? Com a família, com amigos. Catamarã ou monocasco? Pô, faz um charter no catamarã, faz um charter no monocasco. A gente já vamos falar disso aí. Como funciona, assim, bem resumidamente, um charter? Na Latitude nós tiramos todos os problemas do charter. Ou seja, quando você aluga um barco na Latitude, você não precisa trazer nem a carteira. Aí sim. Essa que é a ideia. O barco é o All seu inclusive. barco. É o seu barco. Não é só um all inclusive com as coisas que nós colocamos. É as coisas que você gosta de comer. Porque nós fazemos uma pesquisa antes do charter e você vai dizer, eu odeio alho. E eu amo camarão. Que você vai dar umas dicas e nós vamos preparar o barco para você. Sim. Então quando você chega, que abre ali a geladeira, a Heineken que você toma tá ali gelada. Você senta no café da manhã, olha, o meu iogurte e a minha granola. Tem mais brasileiro ou mais gringo que vem fazer charter? Hoje mais brasileiros. Mais brasileiro. Mas os estrangeiros também estão descobrindo a costa brasileira. Porque isso aqui é muito bonito, né? A gente vê bastante estrangeiro aqui em Paraty. Isso aqui é o lugar mais bonito do mundo. É. Eu já falei, eu falo Mas sempre. é lindo. É melhor a gente nem sair daqui, então. Eu naveguei, Tem eu um naveguei monte toda a de costa coisa brasileira, eu engenhosa, tá naveguei, sei lá, Mediterrâneo inteiro ali, aquelas partes das Baleares, toda a costa espanhola, francesa, Itália. E eu volto pra cá e aqui é o lugar que a gente olha e fala, caramba. Tem um trechinho da carta de Pero Vaz de Caminha pro rei, né, quando descobriram o Brasil, que encantou ele. Ele fala, na carta ele diz que a floresta se debruça no mar. Você, particularmente, prefere o catamarã ou um monocasco? Você pode defender um ou outro por paixão, como eu falo, porque você se apaixonou por um catamarã e aí você passa a defender catamarãs porque tem muitas qualidades. Ou se apaixonar por monocasco e defender ele com paixão porque também tem muitas qualidades. Eu trabalho com multicascos e caí em monocascos, né? E a minha opinião, eu acho que cada projeto de vida, assim como o de vocês e o das outras pessoas, tem um barco específico para ela. É legal contratar um profissional para ajudar nessa hora, uma pessoa que tenha uma visão ampla e que possa dizer qual é a viagem que vocês vão fazer, quantas pessoas vão estar a bordo, quanto tempo vocês vão viver a bordo, em que mar que vocês vão navegar, e ele vai desenhando qual é o barco que você precisa para fazer aquele projeto. Então, seja catamarã, seja monocasco, eu acho que o importante é achar o barco que serve para o projeto de vida de cada um. Agora, qualidades e defeitos, todos têm. Qual que é a principal do catamarã? Que todo mundo fala, ele não aderna. Né? Ele não aderna velejando. E eu acho também que uma coisa bem legal do catamarã é que você consegue chegar mais perto das praias, né? Falam que no Caribe isso muda muito. Isso, o calado, né? Esse Aí vamos aqui dizer, é quanto de tem calado? uma vantagem. Tem catamarã que encosta na praia. Que legal. Tua cama vai encher de areia. Entendeu? Porque você vai vir com o pé sujo de areia, vai subir no barco e aquela areia que você tenta tirar antes de chegar dentro do barco, adianta. você não vai conseguir tirar e você vai deitar na cama e um dia tua cama tá cheia de areia. Esse aqui é quanto de calado?
tem 1,30 m de calado. Eu acho que 1,30 m até 1,50 m é um calado muito bom para você fazer costa brasileira, para você fazer Caribe, sabe? É um calado bacana, você estabelecer, porque faz parte do projeto do barco. Eu vou navegar a costa brasileira. Ok, então 1,50 m é um calado limite para você fazer isso, entendeu? Pode ser mais. Dá para fazer com 2,5 m? Dá, mas você vai se restringir em alguns lugares. Depois de Vitória, quase todas as barras, tirando Salvador, que é uma grande baía, quase todas as barras são em barras de rio. Então tem problema de assoreamento, tem maré mais altas, por exemplo, a maré aqui é 1,30 m. Na Paraíba ela chega a 2,60, 2,70 de variação, né? Entendeu? Então você começa a lidar com outros fenômenos, outras coisas que vão variar demais. No Maranhão são 7 metros. No Maranhão são 7 metros. Imagina você chega no teu barquinho lá, tá bom aqui já, 7 metros, joga a âncora aí. Quando vocês voltarem, teu barco tá no seco. Mas a gente tem um certo preconceito de começar pelo catamarã, porque ele exige mais técnica também. Em tempo ruim, em teoria, ele depende de um pouco mais de habilidade. Parece que não, né? Porque ele é mais estável, não aderna, então transmite uma certa confiança, vamos dizer assim, né? Mas, por exemplo, enquanto o monocasco e entra uma rajada de vento muito forte, você tá com muitas velas. Enquanto o monocasco fala socorro, porque ele vai adernar e vai chegar ao ponto até de encostar o mastro na água, dependendo do vento, da força do vento, ele fala socorro para você. E aí você olha e fala, nossa, nós estamos com muita vela. Um catamarã, ele acelera. E ao acelerar, no começo da viagem, você fala, nossa, tem muita velocidade, eu vou diminuir as velas. Tá? No começo você faz isso, mas quanto mais experiência você pega com o seu barco e mais ele anda, você vai deixando um pouquinho mais, né? Deixando um pouquinho mais. É que nem o carro que você faz uma curva a 80, depois você faz a 100, depois faz a 120. Quando você vai fazer a mesma curva a 80, parece que você está parado. Então a velocidade ela embriaga. E no catamarã ele não perdoa isso. Porque em determinado ponto ele vai sofrer um esforço enorme e ele ou vai capotar, e ao capotar não vai conseguir desvirar em nenhuma circunstância, ou ele vai ter um sistema que vai perder o estaiamento. Os barcos modernos, fabricados, ele quebra o estaio e o mastro cai na água, que é um sistema para proteger o barco. Então, aonde que está a maior segurança de estar num ou de estar no outro? Vai depender daquilo que você quer fazer. E por que não afunda? Ele não tem quilha. Que puxa para baixo. Para baixo. Se você vê o convés do barco, toda a área de convés, casco, de tudo é de espuma flutuante. Então, a capacidade de flutuação é positiva. Com todo o peso que o barco tem, ainda vai boiar. Mesmo de cabeça para baixo, com as cabines com água. O catamarã, uma conclusão assim rápida, eu acho que para morar é um apartamento. É um apartamento. É um apartamento. Um catamarã é um apartamento de 100 metros quadrados. Mas de fato, assim, eu acho que a gente tá no... Como é que chama esse fabricante desse aqui? Esse aqui é um Cat Flash. Cat Flash 43, 43. né? 43, assim, é bem grande. Tipo, eu acho que por exemplo, eu e Beto é uma coisa muito grande. A gente vai ter que arranjar uns filhos, vamos ter que arranjar mais golden. E o no outro. Então, um 43 catamarã ontem a Thaís ligou, mãe, eu fui ver um catamarã e tal. Nossa, aquele catamarã lá dá pra ter 2 filhos e o cachorro. Eu fiquei milionário agora, né? Porque um catamarã, Imagina. 2 filhos e um cachorro sem trabalhar. Vai ter que voltar a trabalhar, velho. Não tem como, né? Falando na questão mulher, porque uma grande parte da mulherada acaba enjoando. E eu acho que o catamarã você sofre menos de enjoo, não? Não, eu acho que não. Acho que se vai numa baía, nenhum dos dois barcos você vai enjoar. Se vai num lugar que tem pouca onda, quem tem a tendência de enjoar vai enjoar no monocasco e no catamarã. Se tem muita onda, também vai enjoar nos dois. Porque você acha que o enjoo não existe isso de dizer que o catamarã não balança. Ele só não aderna. Porque balança, não balança. Por exemplo, você está acostumada, mas uma pessoa que enjoa aqui, onde a gente está olhando o horizonte em relação ao barco, ela já fica com a sensação de balanço. Aqui. Está super calmo, né? Mas uma pessoa que está com o labirinto alterado, aqui ela já acha que tá balançando pra caramba. Na marina lá, assim, eu falo que o enjoo tem 2 fases. A primeira fase é horrível, você pensa que vai morrer. O mal-estar é muito grande. Na segunda fase é pior, você descobre que não vai morrer. E aí você deseja morrer. Porque você já tá querendo morrer. Mas você, Hélio, assim, de toda a experiência, já passou bastante por essa parte de enjoo?
acho que isso é importante dizer, porque eu também às vezes fico mais enjoado do que a Thaís. E muitos dos velejadores experientes falam pra gente que é normal, que enjoa, porque acho que isso já tira um peso das pessoas. Mas não custa perguntar, e assim, vai não é por fato de você enjoar na primeira viagem que vai te tirar do mar. Não desista. Não pode. Porque se fosse pra desistir, eu teria desistido. Eu enjoei muito. Até a primeira viagem que eu fiz, que eu não enjoei, eu falei, caramba, é bom mesmo. Porque até então eu ficava insistindo e eu sempre passava a mão e falava, não é legal isso. Mas eu insisti, uma hora, foi assim, uma mágica pra mim. Tem uma coisa também, não sei se você concorda, da questão financeira, que você não investir 100% do isso dinheiro. foi bem lembrado. Financeiro no barco, é uma né? coisa que... Uma volta ao mundo no catamarã custa mais do que no monocasco. Isso, né, as manutenções, o tamanho de vela, motor já são dois. Marina no exterior também. Mudou. Mas eu respondi sobre catamarã contento, assim, minhas respostas são muito vagas, né? Na verdade, de todo mundo né? Acho que esse papo que a gente quis ter, assim, não é que é vago, é que é muito São amplo gostos, e muito particular. Eu acho muito particular, muito sem mesmo. paixões, sabe? Sem estar apaixonado nem por um, nem pelo outro. Analisar a própria viagem que você vai fazer, eu acho que é mais importante. E eu acho que você preparar o barco de um jeito que você se sinta seguro. Igual você gosta do mantra para fazer toda essa parte e velejar. Então, assim, eu acho que o mantra é sua casa, é o que você gosta, mas tem esse lado do charter aqui no catamarã, então eu acho que... eu adoro velejar catamarã, adoro. Então, eu acho que... E tem uma coisa que acho que as pessoas ficam assim, eu preciso de um catamarã. Aí elas trabalham a vida inteira para tentar comprar um catamarã e no final chega lá, não sai. Né? E aí ela podia ter há 10 anos antes comprado um outro barco, já ter curtido tudo e no final entendido se realmente ela gostava de velejar, do mar e precisava de um catamarã. Eu acho que não tem lei, porque você vê a Mir, né, a remo, eu acho que não tem lei, mas um barco ideal, assim, para um cruzeiro que você sai do Brasil. Sai do Brasil e vai até Caribe, atravessa o Panamá e faz o Pacífico, e depois o Índico, assim, uma volta ao mundo. Vai o barco ideal para isso, né? Tipo assim, da sua preferência, porque eu acho que cada um vai ter uma preferência, você sabe que não tem jeito. Tem inúmeras rotas. Então você pode. Existe uma rota que os navegadores chamam da Rota das Velhinhas. Das velhinhas. A Rota das Velhinhas, que até uma velhinha faz, que é não perto do Equador. Essa que é a melhor. Essa é que você se diverte, só vê coral, peixinho. Só tranquilidade. Então, numa rota como essa, qualquer barco vai. O que você vai ter que, assim, a escolha vem daquele conforto que você quer ter, se você quer receber pessoas do tamanho da tua família, entendeu? É muito mais importante esses parâmetros do que dizer, o barco ideal é um catamarã de 43 pés. Vai ter uma hora que você vai chegar lá no Pacífico, por exemplo, ancorar numa praia, aí vem um tufão, e aí você olha aquela encrenca de 43 pés e fala, cara, se meu barco fosse um 30 pés estreitinho, o vento do furacão tinha muito menos influência, e eu ancorado aqui com 3 âncoras ia suportar, e no catamarã tu vai passar a noite em claro, que vai ter que ligar os motores, jogar não sei o quê. E uma outra coisa, não é só dizer que um catamarã resolveu o meu problema. Tem muitos tipos de catamarã, assim como tem muitos tipos de monocasco. Tem catamarãs que vão ser para Bahia, jamais vão navegar em alto mar. E as características a gente pode passar em outra oportunidade. Exatamente. Assim como tem monocascos que vão navegar muito bem na Bahia, jamais em alto mar. Então não é simplesmente catamarã ou monocasco. É qual catamarã? Tem muita coisa a ser levada. Mas espero que vocês tenham aprendido um pouco também com o Hélio. A gente conheceu ele em Ilhabela e olha, essa amizade aí foi boa. Vamos uma ajudar. Troca, né? Sempre muito bacana. E aí a gente conheceu ele e tá sendo... Falar para quem quer ouvir é bom. Uma bela... A gente tá aberto a ouvir tudo, porque a gente precisa. Uma surra de informação. E uma coisa, PS, sonho de consumo de barco, ele disse que já teve quase todos. Sonho de consumo, teve o Amel. Amel, continua. Se alguém puder um dia pesquisar e puder comprar um, porque as soluções que eles encontraram para todos os problemas possíveis que a gente pode ter navegando no barco, só quando você navega o Amel, você vai se encantando e vai se apaixonando cada vez mais. E é um monocasco. Bom, é dilema, acho que tem gosto pra tudo. Eu acho. E valeu super a conversa, né? Comentem aí o que
vocês acham de tudo isso, o que vocês acham do catamarã, o que vocês acham do monocasco. É sempre legal essa discussão, aí acho que é bem-vinda para todo mundo, né? Porque acho que teve gente que já passou por experiências no catamarã, teve pessoas que passaram experiência pelo monocasco, e é essa... E agora a gente pôs o Hélio no nosso grupo lá do WhatsApp. Eu tô gostando de ver as discussões lá, é interessante. Bastante discussão. Tem todo bastante. dia é mais ou menos assim, todo dia tem um assunto. Ontem foi esse que a gente tá falando, que a gente deu uma provocada, mas tem dia que fala da água. Aí eu nem entrei na discussão porque eu falei, eu não vou meter o dedo aqui. Tem dia que cada dia é uma discussão. Então continua acompanhando a gente aí, temas de vídeo, tudo que vocês quiserem, né? A gente serve como ideia. Compartilhe esse vídeo, principalmente com quem tem essa discussão, né? A gente não ia chegar em nenhuma conclusão, não é essa a ideia é que cada um procure, né, o barco que mais se adequa ao projeto. Mas se eu quero ter um catamarã, eu quero ter um catamarã. Eu quero. Com 2 filhos e um cachorro. E o Luan Santana. E assim, vamos pro mar porque é bacana, e quem tiver dúvida e quiser me procurar, eu tô sempre aberto. Até se quiser saber mais de barco, pedir ajuda. Sim, claro. O meu objetivo de vida é levar pessoas para a água, né? Então eu faço vários trabalhos nesse sentido, não só os guias, não só os chats, mas eu faço as consultorias também para compra de barco, sabe? Eu falo que eu não sou um broker de vender barco, eu sou um broker de comprar barco. Isso aí. Tá bom? Bom, bons ventos para todo mundo e sigam aí Amém. Acompanhando. Até. Tchau. Uma coisa legal que vocês dois têm, que pode acontecer com as pessoas que não têm nenhuma experiência, que começam a navegar, vocês têm uma abertura muito grande para ouvir os conselhos e as histórias das pessoas. Porque é mesmo que chegar, por exemplo, no Monte Everest, na base do Monte Everest, vai olhar pro monte, e um monte de gente mora ali na base, aí você chega pro cara, você já foi lá no pico? Não, nunca fui. Ah, que besteira, só subir essa ladeira aí, eu vou lá no pico também. Bando de idiota, ninguém sabe ir lá no pico, ou seja, bando de idiota, ninguém vai pra fazer uma volta ao mundo. Quando tem um monte de gente que veleja e ainda não fez a volta ao mundo, tem uma razão. Sim. Né? Provavelmente tem uma razão. Então, assim, querer aprender sempre, né? Não, é o que a gente buscou e continua buscando, porque a gente não sabe nada, né, Hélio? Nem eu, nem Ontem a gente conversando com o Hélio, e aí o Hélio falou assim, mas vocês pretendem continuar assim com o barco de vocês? Eu falei, não, Hélio, a gente até pretende ali pra Caribe, trocar para as pernadas mais longes. Ah, bom. Que olha, eu já tava preocupada. Que eu vim acompanhando vocês e já tinha visto o barco de vocês em algum lugar e ouvia falar do projeto. Eu falei, nossa, eu preciso falar para eles que eles precisam de uma outra coisa, de um outro equipamento. Né? Então é legal, assim, você conversar, porque às vezes você precisa de um outro palpite, assim, né? E esse nosso projeto é um projeto de aprendizado. A gente começou do zero sabendo assim, não sabemos nada e vamos aprendendo durante o projeto. Então a gente não tá estamos aqui, vamos dar uma pernada até o Caribe. Isso. Não, a gente tá indo aos poucos, vai parando nos lugares, cada lugar que a gente para, a ancoragem é diferente, o vento é diferente, a maré é diferente, né? As pessoas ali que a gente tem conversado dão novas dicas. Por isso que a gente vê que não sabe nada mesmo. Mas vamos aprender. Vai aprender. E o mais legal é isso, é que quando a pessoa está disposta a aprender, é possível. É diferente, por exemplo, de alguém dizer, eu vou fazer uma volta ao mundo de avião. É mais complicado. De barco é possível. Sem saber nada, comprar um barco e fazer uma volta ao mundo. De avião, E esse processo de aprendizado que é a parte mais gostosa. Porque todo dia é uma novidade, todo dia é uma coisa nova, né? E assim, que você tem que tomar muito cuidado, porque é o mar, né? Tem que ter bastante respeito, mas... Respeitar o mar, né? Não pode perder o medo. Eu tenho medo do mar até hoje. Eu viajei semana passada levando aquele dela. Eu fiquei uns 15 dias, a minha cabeça fica viajando todos os problemas que eu posso ter, aonde que estão as soluções, quais são... só comigo. Não, quais são os ventos que podem soprar, como vai ser a saída para aquilo outro, para aquele motor quebrar, para o leme quebrar, para, sabe, o estádio de proa quebrar, para o estádio lateral quebrar, para as meninas que tiverem problema de enjoo, para elas tiverem problema de medo. Você tem que ter... Navegar é uma frase muito legal essa. Você deve divulgar. Também tem que deixar. Navegar é se antecipar aos elementos. O que você precisa aprender mesmo para navegar e ficar tranquilo com isso é o que é que eu vou fazer no barco para enfrentar todas as situações. Calmaria, pouco vento, um pouquinho mais de vento, o ideal de vento,
um pouco mais forte, mais forte, muito forte e uma coisa é animal. Se você tem a solução para o teu barco, para todas as situações, você pode ir para qualquer lugar do mundo. É legal até falar isso também, porque a gente foi descobrindo várias coisas que a gente vem até mostrando que a gente não calculava fazer metade das manutenções que a gente está fazendo. E aí a gente começa a perceber mais o estaiamento, vela, e aí você começa a sentir muito mais. E aí a gente falava assim, putz, 2 meses que a gente tá vivendo, era pra gente estar lá na frente, mas tem várias manutençõezinhas que a gente tá preparando exatamente para se sentir seguro. E mais importante, coisa... saber fazer. Saber fazer. Porque uma pessoa nova no meio náutico, para alguns fornecedores e assim, prestadores de serviço, ele é uma sacola de dinheiro, assim, andando. Tá andando com uma sacola de dinheiro. Como é que eu vou tomar um pouquinho daquele dinheiro daquele cara? Já sentiu isso, né? Então você é esfaqueado por tudo quanto é lado. Esfaqueado, de tudo quanto é jeito. Mas uma coisa importante, assim, para quem sonha, né, em fazer o projeto que vocês estão fazendo e tá pensando em começar, às vezes, por exemplo, eu não entendo muito de bicicletas, mas eu chego numa loja de bicicletas, parece que a mais cara é a melhor. E provavelmente porque normalmente o que é melhor, de maior qualidade, é que custa mais caro, né? Eu acho que nem sempre. Mas seria uma forma de dizer, eu não entendo de bicicleta, como é que eu compro a melhor bicicleta dessa loja? Vai lá e compra mais caro. Mas você pode estar comprando a bicicleta que você não vai saber nem usar, ou que está acima daquilo que você precisa, porque você só quer o quê? Uma bicicleta para dar 3 ou 4 voltas na quadra e ir na padaria comprar pão. Então não precisa ser uma bicicleta de 35 mil reais. De carbono, entendeu? Então o importante, eu acho que é pensar bem a respeito do teu projeto, responder algumas perguntas básicas como o que eu vou fazer realmente com o barco, isso honesto para você, quantas pessoas vão estar no barco, de fato mesmo, sou eu, minha mulher, meus amigos. Lembrando que os amigos quase não vêm, né? Não vem. Vem uma vez. Isso, vem uma vez só. E assim, o que é que eu quero fazer e quanto eu quero imobilizar no barco. Porque é um valor importante. E depois se tem bala para manutenção. E tem que ter pensado na manutenção. E mais que isso, um custo de um barco é quanto você pagou por ele, mesmo com o valor que você vai vender. Então, às vezes, um barco mais barato custa mais do que um barco mais caro, porque ele desvaloriza mais. A fatia de desvalorização é maior. Então, você tem que fazer todas essas contas e buscar uma opinião profissional. Tem muitos bons profissionais na área que podem ajudar a pessoa a não comprar um barco com o convés todo fofo, com a laminação estragada, ou com o motor que já está batido, com as velas que só vão chegar a navegar 1 mês ou 2. Então tem um olhar profissional das pessoas que vai te tirar de vários problemas que você vai ter depois. Isso a gente teve muita sorte no que a gente comprou, porque a gente não comprou olhando nada disso. A gente entrou no barco e sentiu, nossa, esse é o nosso barco. Perigo, né? Foi uma sorte. Uma paixão perigosa. Uma paixão perigosa. A gente entrou meio sem saber, assim, mas demos a sorte ajudou, porque muita coisa foi dando certo. Mas, inclusive, um outro barco que a gente tinha visitado, que a pessoa comprou, tem alguns problemas lá que ela tá descobrindo depois. E isso custa dinheiro. E a gente saiu daquele. Custa dinheiro. Não, e assim, legal... Por intuição, saiu por intuição. Questão de mar, aqui... O mar do Brasil é bem tranquilo. Onde você... Não existe mar que é. Não existe. É o tempo. Nem o mar o mar está. Vocês passaram na Joaquim. O amigo Klink fez uma volta ao mundo no barco. Vocês já leram a viagem dele? Sim. O pior mar que ele pegou, que ele escreveu, numa volta ao mundo pelos 50 graus, foi o mar na Joaquim. Eu já passei na Joaquim com o mar muito mais calmo do que vocês passaram. Já passei lá que eu tive que voltar. Então, o mar, ele está. Nunca ele é. Eu acho que todo mundo tem que adequar o plano ao barco. Por enquanto, o nosso barco aí tá tranquilo para essas pernadinhas. Mas é a forma mais bacana de viver. E se sentir seguro dentro da sua casa. Meu Deus, eu dentro do Shogun, E quanto menor o barco, menos problemas. Né? Menos problema, menos pessoas estão olhando você na ancoragem para te roubar, sabe? Quanto menos ostentação para uma volta ao mundo, né? Sim. Tudo incrível, né? A gente chega com esse barco na ancoragem que tem uns pescadores. A gente vai lá, tem um camarãozinho? Tem. Quanto é 1 quilo? R$200. Que o cara olha pro barco, né? Aí eu chego eu chego no mantra, dá pra arrumar um carro. Traz um balde aí que eu ponho um pouquinho pro senhor. Caraca, não sabia. A diferença é incrível. Tem isso, com certeza. Até se você tá chegando, chegando em algum lugar, o cara já te olha já diferente. Né? Na marina.
Você chega num catamarã na marina, o cara vai te dar cortesia. Mas isso é mais Brasil. Não, acho que essa é a questão da imagem, eu acho que é o mundo todo. Você acha... Fora você já foi de catamarã? É que fora tem mais catamarã, parece, né? Não, mas sempre tem. A visão do que você tem sempre desperta, né, as pessoas a vontade de ganhar um pouco mais. Teu botinho nunca pode ser um bote novo, cara. Não, o nosso nunca. E se comprar um novo, bota uns remendos, que sejam artificiais, não bota uns remendos, suja ele com spray. O nosso tá que tá. O motor de polpa pega um spray fosco daquele, pinta ele. Ninguém vai mexer, fica com dó, né? Aí chega o cara lá com o botinho Lafon, tudo novo, um motor de pista. Quando ele for no restaurante que ele voltar. Não tem bote. O nosso ninguém quer. Nem o nosso quer, tá vai soltando levar as essa placas lá de baixo. Vou levar isso pra consertar a fúria e consertar o motor de polpa, deixa lá. Mas é isso Bom, aí. falamos bastante aí. Falamos, A né? conversa foi boa. Bom, quem quiser o contato do Hélio, a gente vai deixar aí embaixo da Latitude. Vem navegar com a gente que a gente convence esposas que estão em dúvida